planta a quantidade de água e nutrientes de que ela precisa para se desenvolver plenamente, mas sem desperdícios. Assim é o sistema de fertirrigação, que cada dia ganha mais adeptos. Estamos em Itápolis, interior de São Paulo, em meio a uma plantação de limão. Hoje já é época de entre-safra do fruto, mas muitos produtores estão conseguindo frutos com boa qualidade através de muita tecnologia e modernidade. É a chamada fertirrigação. Não importa o tamanho da propriedade, do pequeno ao grande produtor, a fertirrigação está sendo hoje um investimento que traz bons resultados. O sistema é simples e permite que os nutrientes necessários para as plantas sejam injetados na água de forma homogênea. A planta recebe diariamente o que precisa: água e fertilizantes. Tudo no tempo certo para se tornar uma árvore fortalecida, resistente a pragas, doenças, além de reduzir o prazo de produção, seja no desenvolvimento da muda, como também no futuro da planta, na época da colheita. E qual é o resultado da fertirrigação? Bom, você pode ver pelas plantas, pela produção que está em cima dela. Mas um fator que você determina aí a eficiência dela, a gente pode observar até pelo mato, né? Você vendo o mato, onde tem água, como é que ele está vistoso, bonito, porque além de água está com adubo também. E na parte onde não tem água, você pode ver que já está um mato murcho. A consequência disso seria na planta também. A planta estaria sentindo essa falta de água nesse período agora que está começando. Com poucos dias que choveu, você já vê o mato murcho. Imagina daqui um mês, 2 meses que estamos entrando no período da seca agora. Então a consequência é bem drástica para a cultura também. O sistema de fertirrigação, ele nos proporciona uma economia no sentido de você diminuir as operações com máquinas dentro do Promar, certo? Uma outra vantagem, você acaba tendo as menores perdas dos nutrientes, seja por lixiviação, seja por volatilização. Acredito que a tendência, digo que não, porque se a gente for irrigar todas as áreas do Brasil, nós não teríamos água, entendeu? Agora, quem tem irrigação e não fizer a fertirrigação, eu vou citar um exemplo comum. É a mesma coisa que você compra uma televisão colorida e assistir branco e preto. Tá certo? Então, realmente ela é muito útil, ela é muito eficiente, ela nos proporciona N vantagens, só que tem que ser bem feita, com as técnicas certinhas, com acompanhamento do engenheiro agrônomo, para que possa atender a necessidade de cada cultura. Nós estamos com o sistema de irrigação desde 2002 e a gente ainda vem fazendo a FERT desde essa época, né? Porém, nós não temos ainda a melhor fonte para se fazer a fertirrigação. Existem várias fontes nitrogenadas, várias fontes potássicas. Agora, qual que é a melhor? Nós estamos descobrindo ainda isso aí. As pesquisas não mostraram para a gente qual que é a melhor ainda. Porém, a gente, como técnico, também fazemos a nossa aqui. Usamos várias fontes e não determinamos ainda qual que é a melhor. A grande vantagem também, que eu acabei esquecendo de citar para vocês, é que você pode nutrir a planta no período da seca. Isso é fantástico. E você não fica limitado somente à adubação no período das águas. Por exemplo, nós estamos começando todo um trabalho agora na seca, já irrigando as culturas. Automaticamente eu já estou colocando adubo. Isso faz com que a planta tenha maior vigor, maior aproveitamento e maior vida, vamos dizer assim, de adubação. Então, consequentemente, ela desenvolve muito mais também. A gente pode conhecer o seu sistema de fertirrigação? Claro, vamos lá. O primeiro processo é a gente fazer a análise do solo, tá certo? E para cada cultura você vai ter uma dosagem recomendada. Nesse caso aqui nós vamos estar fazendo para o limão, onde a gente distribui esse adubo durante 9 meses. Então hoje nós vamos fazer uma etapa de um setor no limão, onde é colocado uma quantidade muito pequena, seriam dosagens homeopáticas no caso. Tá? Na verdade ele vai fazer uma solução de cloreto de potássio com nitrogênio no caso, né? A fonte de cloreto de potássio a fonte de potássio é o próprio cloreto e do nitrogênio é o nitrato de amônio que nós estamos usando hoje. Ele vai pesar, tem uma quantia X determinada pela análise, né? Após ele medir, no caso aí, o cloreto de potássio. É muito importante a solubilidade do produto.
seja um produto de alta solubilidade e de boa qualidade também. Então, nesse caso, nós vamos precisar colocar a dosagem de 6 kg de cloreto de potássio. Isso não é ao acaso, tá? É determinado pela análise do solo. Para quantas áreas, mais ou menos? Nessa primeira etapa, nós vamos fertirrigar um setor da propriedade, né? Que vai dar em torno de 1,5 hectare, por aí, nessa idade, mais ou menos nessa faixa de área, né? A quantidade de adubo a ser colocada dentro do recipiente. A gente tem que determinar quanto de água você consegue solubilizar de adubo. Isso é muito importante. O que ele está fazendo é um processo de pré-diluição para ficar melhor ainda a homogeneização da calda depois que vai ser colocado na fertirrigação. É uma pré-mistura. Isso é um processo que nós fazemos, por ser uma propriedade pequena, permite você ter um pouco mais de cuidado em cima disso aí, né? Esse sistema de fertirrigação serve para pequenas e médias propriedades? Sim, sem problema nenhum. Acho que é um sistema onde você consegue fornecer nutrientes para as culturas de uma forma onde você tem maior aproveitamento. São pequenas dosagens colocadas 3, 4 vezes durante a semana. É evidente, depende do período do ano, você coloca um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Depende da cultura também. Então, realmente ela dilui muitos custos que você já vai estar irrigando e você já coloca adubo e já adubo. Você tem uma economia nas operações, né? Dessa etapa aí que é uma pré-diluição, no nosso caso aqui é um tambor que a gente cortou e usa como um reservatório. A quantidade de água que estava no balde não é suficiente. Então a gente tem que saber qual que é a quantidade de água para solubilizar a quantidade de adubo necessária. Mauro Suzuki, eu gostaria que você me contasse como que funciona a bomba e quais as partes importantes para o seu funcionamento. As partes mais importantes do sistema de irrigação são o bombeamento bem dimensionado para o sistema. No caso, quando você tem fertirrigação, um bom injetor, tá? Que te dê uma dosagem correta do produto e um sistema de filtragem, tá? São os componentes mais importantes num sistema de irrigação. Está ligado o sistema de irrigação, nós vamos deixar ele funcionando um certo tempo para que haja a estabilização da pressão no sistema, tá? Depois que estiver estabilizado, toda a rede estiver já completa, cheia de água, aí sim nós iniciaremos a processo de fertirrigação. Isso tudo para que haja uma distribuição mais uniforme possível do produto dentro da área, tá? O filtro num sistema de gotejamento, como é o que está instalado aqui, ele é muito importante para evitar obstrução dos emissores, tá? Cada sistema de irrigação tem a filtragem dimensionada, tá? Em função da vazão e da qualidade da água, tá? Então, o correto é você fazer uma análise da água, ver a quantidade de impureza que tem essa água para poder dimensionar o filtro, tá? Mesmo sendo uma água de poço, essa água de poço pode conter principalmente silício, né, areia, e
daí a importância de ter um filtro corretamente dimensionado, tá? Teria como você mostrar pra gente como que o filtro fica depois de algum tempo de uso? Ok. Aqui está elemento de um filtro, tá? Após umas horas de uso, tá? Dá para se ver como ele fica todo impregnado de sujeira, tá? O tempo de limpeza vai muito em função da qualidade da água, tá? Você pode ficar 2 horas ou de 1 hora ter que limpar dependendo da qualidade da água, tá? Se o filtro estiver muito sujo, ele pode interferir na vazão de água, tá? Pode interferir na uniformidade de distribuição do adubo, porque uma vez ele estando sujo, ele obstrui a passagem de água, reduz a pressão do sistema e, consequentemente, provoca uma má distribuição da água e, como você está injetando o adubo junto, né, acaba distribuindo mal o adubo também. Então é importante estar sempre verificando o filtro, tá? Para saber se o filtro está sujo ou não, tá? Nós temos aqui um ponto de tomada na entrada, na entrada e um na saída, tá? Que seriam esses bicos? Isso, que seriam esses bicos aqui. Através desse bico aqui, dá para saber se o filtro está sujo ou não. Quando o filtro está sujo, há uma diferença de pressão entre entrada e saída. Essa diferença de pressão não pode passar de 5 MCA. Mauro, precisa ter a necessidade de ter um outro filtro? No caso do injetor Venturi, onde a passagem do adubo pelo injetor é um orifício muito pequeno, tá? É bom que se tenha um pré-filtro, tá? Para evitar a passagem de impurezas maiores, tá? E, consequentemente, obstrução do injetor. Que essa propriedade, a irrigação está dividida em setores, em 6 setores, tá? Esse cavalete faz o controle da irrigação de um dos setores, tá? Então, lá do centro de controle, envia um sinal elétrico e abre uma válvula de cada vez, tá? No caso, essa aqui que está em funcionamento agora, irrigando um bloco da área. Um pequeno produtor, como é que ele estaria usando essa bomba? É uma válvula de controle elétrico e um pequeno produtor também tem condição de fazer esse sistema, tá? Pode ser feito, se ele não tiver condição de fazer, ele pode fazer manual também, substituindo essa válvula por um registro de gaveta. A diferença entre um sistema automatizado e manual fica em torno de 30% do projeto. Mas como investir na fertirrigação? Para muitos, o custo, principalmente de energia elétrica, é ainda uma limitação. Em visitação a 2 propriedades, constatamos o que é viável ou não para o produtor fazer. Fátima, na verdade a fertirrigação, pela periodicidade que você faz e o melhor aproveitamento das fontes de adubo, você consegue também uma homogeneização na colheita, tá? Você consegue com que os frutos cresçam de forma mais igualada, proporcionando assim um melhor rendimento, um melhor padrão de fruta. Fábio, é verdade que a preocupação de muitos produtores seria no caso do custo da energia? O custo é um dos fatores da fertirrigação. No nosso caso específico aqui, ele vai representar aí custo médio por árvore, os últimos dados nossos, isso também é decorrente de cada ano, de cada ciclo de chuva ou não, e da sua necessidade de irrigar a cultura. Para nós ele representa aqui um custo médio de R$3 por árvore. É um custo bom até, mas é variável de acordo com cada ano. Mas o ganho do produtor está na eficácia da redução da mão de obra e entre outros fatores? Sim, a redução da mão de obra, no caso de você jogar um adubo via solo, que a gente chama, né, via sólido, através do maquinário, é um dos fatores. A fertirrigação, eu comentei com você,
ela proporciona um maior aproveitamento dos adubos. Então, esse aproveitamento, esse maior parcelamento das vezes em que a cultura é adubado, faz com que você tenha melhores resultados, pela menor perda do adubo e, consequentemente, maior aproveitamento das plantas. Isso proporciona para você frutos de maior tamanho, de melhor qualidade, de melhor padrão. Outro produtor que há alguns anos amargava grandes perdas de lucratividade e que há quase 3 anos decidiu investir na tecnologia da fertirrigação foi o citricultor Reinaldo Caritá, dono do sítio Santa Emília, localizado em Itápolis, em São Paulo. Segundo ele, que possui 7.000 pés de laranjas, fertirrigar foi o melhor investimento que ele fez até agora. Hoje, o seu produto chega no mercado na frente em comparação aos outros citricultores. O que ele oferece são frutas de qualidades vistosas. O melhoramento do meu pomal foi muito bom, né? A gente, como se diz, de primeiro, sem a irrigação e a fertirrigação, a gente colhia em torno assim, de uma caixa e meia por pé. Hoje a vantagem é que eu estou colhendo mais de 3 caixas ao pé, né? Quais foram outros benefícios que você ouviu dentro do sistema? O benefício é que você consegue fazer as coisas na hora certa, né? Você tendo água, você jogando água e jogando o adubo líquido, não tem problema para você produzir, né? Hoje você produz na hora que você quer laranja. Tanto que você está percebendo aí, olha, eu já tirei 2 catas no pomal, ó, e você vê que ainda olha quanto que tem aí a quantidade de laranja verde que se encontra em cima dos pés, né? Há quanto tempo você implantou o sistema na sua propriedade? Faz 3 anos, né? Então, Tem alguma desvantagem para o produtor dentro do sistema? eu acho que o produtor só tem vantagem com isso, né? Ele só tem o produtor que tem a ganhar com isso, porque não é todo mundo que pode ter uma liberdade de ter uma irrigação que nem eu tenho aqui, né? Então, eu acho que vale a pena investir nisso daí, mas para você investir, primeiro de tudo, você precisa ter água, né? Se você não tiver água, não adianta nada. Porque sem água você não consegue regar nada, né? Eu acho que nas grandes propriedades, hoje o custo é meio caro também, né? Eu acho que o cara que pode investir, ele tem que investir num pedaço, não em tudo de repente, porque o produtor hoje ele não está preparado para gastar muito dinheiro, né? Ele está meio descapitalizado de dinheiro e a coisa, o custo é meio puxado um pouco, né? Mas quem não tiver uma adoção de um sistema e tecnologia, fica para trás. Certeza vai ficar bem para trás, né? Não vai acompanhar o ritmo, não, né? Hoje em dia o mercado solicita mais qualidade do que quantidade? Sim, o mercado hoje existe qualidade, né? Quantidade hoje não vale a pena, né? Hoje tem que ter qualidade, né? Para o professor adjunto da área de hidráulica e irrigação da Unesp de Ilha Solteira, Fernando Braz Tangerino, a fertirrigação tem suas vantagens e também suas limitações. Basta apenas o produtor procurar investir bem em tecnologia e saber algumas regras básicas para investir sem sair perdendo. Bom, a fertirrigação ela tem como principal característica a possibilidade de você trazer redução nos custos de produção, na medida que você não tem trânsito de máquina, você não tem envolvimento de pessoas distribuindo o adubo, a possibilidade de fazer a aplicação do fertilizante no momento certo, conforme as necessidades da planta, ela... você tem uma eficiência maior do fertilizante, que além de reduzir, possibilitar a redução do custo de produção, ela pode levar também ao aumento da produtividade. A possibilidade de se aplicar micronutrientes no solo, você controlar a profundidade que você quer que o adubo vá, ela tem uma série de vantagens, especialmente para a irrigação localizada, representada pelos sistemas de irrigação por gotejamento e microaspersão, que é praticamente obrigatório o uso disso para que você tenha uma boa eficiência da adubação. Então, o benefício da fertirrigação não é tanto na alta produtividade? Olha, não só é possível você ganhar em termos de produtividade, você aumentar a produtividade a partir do uso da fertirrigação, mas é importante entender que também é um mecanismo de redução de custo de produção. Então, combinando as duas coisas, se a gente adotar um procedimento adequado de adubação, o parcelamento da adubação, você pode ganhar dos dois lados, com a redução do custo de produção, mas também com o aumento da produtividade. Vê o caso desse pomar aqui, que muito bem nutrido, e nós estamos aqui na terceira colheita desse ano.
frutas temporonas, que vão possibilitar a colheita fora de época com preços elevados, maiores do que estão acontecendo. Então, isso tudo são vantagens que é possível com o uso da fertirrigação, ou seja, aproveitar o momento da irrigação e inserir ali os fertilizantes. É importante ficar claro que a fertirrigação, o que é a fertirrigação? É a aplicação de fertilizante junto com a água de irrigação. Então, ela só existe quando você tem um sistema de irrigação. O que acontecia com o seu Reinaldo Caritá é que ele não tinha sistema de irrigação. A partir do momento que ele implantou o sistema de irrigação, ele passou a adotar a fertirrigação. Então, ele já fez a coisa certa desde o começo. Ele veio, o sistema dele é o gotejamento, ele veio com a irrigação e já também com a recomendação de adubação, com a aplicação do fertilizante junto com a água de irrigação. E aí foi só alegria para ele. Basta ver a satisfação com o resultado de quem tinha um pomar totalmente sequeiro, que produzia junto com todo mundo, passou a produzir em épocas com melhores preços, com a qualidade incomparável com os produtores de sequeiro. Mas dentro do sistema há também limitações. Existem algumas limitações que basicamente se devem à necessidade de um conhecimento técnico, à procura por técnicos, por engenheiros agrônomos. Não é qualquer fertilizante que você pode injetar. Há necessidade de que haja solubilidade solubilidade e concentração. Quanto mais concentrado, menor o volume manipulado na hora de fazer a calda, e que tem que respeitar também a solubilidade, ou seja, senão o adubo precipita, vai para o fundo. Então você tem que conhecer um pouco dos fertilizantes, quais podem usar. Utilizamos basicamente fontes de nitrogênio e de potássio na água de irrigação. O fósforo continuamos fazendo em solo, da maneira tradicional, devido à baixa solubilidade dele, baixa movimentação. Mas os micronutrientes podem ser também injetados, independente da cultura, micronutrientes são quantidades muito pequenas por hectare que a gente aplica. E isso é perfeitamente aplicável via fertirrigação, colocando um pouquinho em cada árvore. Agora, é absolutamente necessário que você tenha um projeto de irrigação bem concebido. O que é um projeto bem concebido? É um projeto que não tenha diferença de vazão entre os pontos de emissão de água. Esse não pode passar de 10%. Isso exige um rigor hidráulico muito interessante, um rigor hidráulico. E só quem realmente conhece, as empresas especialistas em irrigação, que podem projetar um sistema de irrigação. Precisa ficar claro que não é ligar cano, não é soltar água. Irrigação é uma técnica que pode levar você a altas produtividades e alto rendimento.